Seja muito bem-vindo. Eu sou Ivete Martins e esse é o programa Café com Patas. E esse programa é feito especialmente para você que ama animais de estimação e que quer ficar por dentro da melhor maneira de prolongar a vida do seu filho de quatro patas, independente de doenças, traumas, idade, peso, porte, raça ou comportamento. Nesse programa eu vou trazer toda semana um convidado muito especial e hoje eu estou aqui com a minha amiga, médica veterinária, doutora Ana Carolina Boemercuri. Ela é formada pela Faculdade de Alfenas, em Minas Gerais. Ela se formou em 1991. A doutora Ana Carolina é especialista em diagnóstico por imagens, ou seja, ela vai falar melhor pra gente o que ela faz. Seja muito bem-vinda, doutora Ana, é um prazer ter você aqui conosco. Nossa, o prazer é todo meu, principalmente de compartilhar a experiência, né, com esse bate-papo com você e com o nosso público. Estou muito lisonjeada. Tá bem. Doutora Ana, explica pra mim o que é ser pós-graduada em diagnóstico por imagem. Depois da faculdade, a medicina veterinária funciona igual a medicina humana. Você faz a sua graduação normal e depois os cursos de pós-graduação. Certo. Então, a pós-graduação eu fiz na parte de diagnósticos por imagem, que inclui raio-x, ultrassom, ressonância e tomografia. Nossa, que incrível isso. São mais 2 anos de estudos. Na verdade, eu fiz 2 pós-graduações em diagnósticos por imagens. Então, são mais 4 anos de estudo fora a faculdade. Certo. E você que é formada desde 91, significa que você está com 30 anos de carreira. 30 anos de carreira, muito bom, assim, muito gratificante. E deu para acompanhar toda a evolução da medicina veterinária. Nesses 30 anos mudou e evoluiu muita coisa. É verdade. Antigamente o exame de diagnóstico que tinha mais assim elaborado era um raio-x, era um simples raio-x. Eu vejo até ali pelo plano de saúde que meu pai tinha, que tinha lá exames especiais, raio-x. E hoje você está falando que faz até ressonância e tomografia em animais. E raio-x, e olha lá, quando eu comecei a realmente trabalhar, era uma mesa de atendimento, um termômetro e um estetoscópio, né? Tá. E a percussão, essas coisas, né? E foi bem legal, assim, que eu consegui pegar toda essa evolução, toda essa transformação da medicina veterinária no passo a passo. E é bem legal. As pessoas hoje que fazem a faculdade já estão em outro patamar. Então essa primeira linha ali de ir na raça mesmo não existe mais. Doutora Ana, você lembra como nós nos conhecemos? Vixe, faz muito tempo. Faz. Eu acho que eu não me lembro. Tá, eu lembro que eu te conheci ainda antes de você ter o seu primeiro consultório, trabalhando numa clínica no centro do Guarujá, mas a gente se conheceu muito de passagem. Eu lembro do primeiro paciente que eu te levei, quando você tinha ainda, não era nem hospital veterinário, que eu levei até Vicente Carvalho, onde você fez as primeiras imagens de raio-x. Mas ó, isso tem muito tempo. Faz tempo, uns 20 anos talvez. 20 anos, 20 anos, isso mesmo. Que legal. Conta um pouquinho como foi essa história, de onde surgiu a veterinária para você? Quando foi o seu primeiro desejo? Como que você falou assim, vou para esse rumo? Desde sempre, na verdade. Quando eu era pequena, 4 anos, eu falei pra minha mãe, eu quero ser médica de bicho. Nem sabia veterinária, nem era comum a profissão de veterinária quando eu tinha 4 anos. E muito menos mulheres, né? Não existia isso assim. Mas eu falei, eu quero ser médica de bicho. E acho que nasci, né? Não sei, coisas de vidas passadas, não sei. Um dom, e eu nunca tive segunda opção. Foi sempre ser médica veterinária. Então seus pais te incentivaram na profissão também? Não tinha outra opção. Era aquilo ou era aquilo, né? E eles sempre me apoiaram, graças a Deus. Eu tive um apoio familiar muito, muito bacana. E assim, sempre convivi lotadas de bicho, né? Minha mãe é cachorreira
Nossa, meu Até Deus. hoje. Até hoje. Então eu sempre tive muito contato, a gente pegava bicho na rua, sarnento, cuidava. Então assim, desde muito pequena eu fui acostumada com cão, gato, passarinho. Isso ajuda essa proximidade desde pequena, o manuseio, né? Isso tudo você vai incorporando. É verdade, é verdade. Me conta um pouquinho assim, nas imagens que você faz no seu cotidiano, no dia a dia, o que mais você presencia? Na parte de raio-x, eu pego muito trauma. Tá. Tem muito trauma, né? Assim, as pessoas cuidam muito bem hoje em dia dos pets, né? Porque deixou de ser aquele bicho de quintal que comia bofe com alguma outra coisa ali, né? Eles estão mais humanizados, eles têm mais cuidado, eles são mais cuidados e eles participam da vida íntima das pessoas. Mas às vezes existem ainda uns descuidados. Tá. Né? E a gente presencia, aparece para mim bastante animal com traumatismo. Tá. Né? Por atropelamento, por queda. Eu acho que da parte de raio-x a gente pega bastante animal politraumatizado. Tá. É importante explicar, nós que somos da área da saúde, a gente tem uma certa facilidade de entender o que é um trauma, um corpo estranho. Mas para você entender, você que aí está nos assistindo, o trauma é tudo aquilo que é através de por exemplo, um atropelamento, um acidente de carro, uma queda muitas vezes de um andar, não é isso? É isso que é considerado trauma dentro da medicina veterinária, né? Porque dentro da psicologia trauma é outra coisa, e da medicina veterinária, né, ou mesmo da saúde de humanos, dos seres humanos, o trauma é tudo aquilo que acontece de forma brusca, ou seja, através de uma queda, de um atropelamento, né? Então, quando você fala que ainda existem proprietários que são um pouco descuidados, é porque eles não têm noção do que eles podem fazer para melhorar essa condição de não acontecer esse trauma, não é isso? Exatamente. E aqui na nossa cidade, no Guarujá, que além de tudo é uma cidade de veraneio, as pessoas alugam apartamento, por exemplo, e traz o gato, traz o cachorro. E não são telados, né? As janelas, a maioria das vezes não são teladas, os terraços. Aí o pessoal sai para passear, para ir para a praia, e o bicho fica apavorado, né? Desesperado ali num ambiente estranho, longe da família. E a gente pega bastante assim, paciente assim, que acaba realmente caindo. É verdade. Aqui mesmo na nossa rotina do dia a dia, já encaminhei para o Hospital Veterinário da doutora Ana vários animais que principalmente na época do Réveillon ficam desesperados por conta dos fogos e batem, né, quebram janela, pulam sacada. Então realmente é bem interessante porque serve até de um alerta, né, para as pessoas terem esse cuidado, né? O animal, ele não sabe o que ele está fazendo, ele faz porque instintivamente ele tenta fugir daquele lugar que está causando um receio, um medo, né? Então é bem interessante que a sua rotina maior seja essa, né? Tem alguma idade específica para que isso aconteça, alguma raça que é mais propensa a ter um índice maior de fraturas quando cai ou não? Isso independente da raça ou do porte do cachorro ou da idade? Independe, é muito variado. Pensando assim em queda, talvez os gatos, certo, mais, porque eles veem insetos em janela, eles não têm muita noção. Passou uma abelha, uma borboleta, eles têm um instinto de caça. Sim. E aí eles se desequilibram e caem. Então, assim, bastante comum em gato. Em cachorro, às vezes acontecem umas coisas tão, assim, bestas até. Por exemplo, aquelas guias que esticam. Sim. E aí tem o descuidado, né? Você tá na frente, o teu bicho tá mais para trás, e aí ele vê um outro cachorro do outro lado, e aquela guia esticada e pega a ameaça de atravessar a rua e ir atropelado. Nossa, eu já peguei vários, assim, inclusive esses traumas, às vezes, da hemorragia abdominal, que aí a gente entra com diagnóstico por imagens através do ultrassom também. Sim. Aí tem ruptura de baço, e aquele corre-corre de cirurgia de emergência.
Então, às vezes, são alguns fatores que você fala, nossa, desnecessário isso, né? Se Sim. prestasse um pouquinho mais de atenção. Sim, e às vezes faz uma cirurgia de emergência e nem sempre consegue sucesso. Às vezes o cachorro morre dependendo do trauma, não é isso? Às vezes a gente tem um corre-corre grande, graças a Deus, assim, o índice de sucesso pela correria, assim, a gente consegue agilizar as coisas muito rápidas, o sucesso é mais favorável. Mas óbvio, né? A gente faz a nossa parte, mas nem tudo, nem todos a gente consegue 100% de sucesso, infelizmente. Sim, sim. Você acha que os proprietários, eles estão ainda um pouco assim com os olhos ainda com vendas, eles não têm essa consciência então de que eles poderiam agir de outra forma? Eles não procuram uma ajuda de um profissional? Chega esse proprietário para você te pedindo orientação, chega com um filhote, ou adotei um cachorro da rua, ele é idoso ou ele é adulto. Eu não, ele só chega empolgado porque ele está ali com aquele peludinho no colo e ele quer comprar as coisas, quer vacinar e depois ele sai. Ele tem essa consciência ou você acha que ainda tem uma inconsciência? Muitas vezes não tem essa consciência. A gente vê, por exemplo, a vovó que ganhou um Golden. Assim, a hora que eu vejo aquele filhote, aquela bola de pelo linda, maravilhosa, que um idoso vai cuidar, eu falo, vixe Maria, o cachorro vai sair carregando a senhorinha, né? E isso é realmente assim, uma senhorinha não dá para criar num apartamento um Golden, por exemplo, que requer muita atividade. Eu até olho aqueles cachorros assim, até eu me canso. Sim, sim. Eles têm muita atividade física, então assim, você fala, não é muito condizente, né? Fora o risco dela chegar em casa, às vezes de um passeio, e ele pular e ela cair e se fraturar, né? Se tratando de um idoso, a gente sabe o cuidado que tem que ter para o idoso não cair, não se fraturar. E muitos cachorros, quando são filhotes, o que eles fazem quando o dono chega em casa? Eles pulam, não é isso? De felicidade. E aí tem isso, também é interessante, né? Essa perspectiva da gente saber o que escolher, como indicar, né? Para o pai, para a mãe de cachorro aí que está assistindo, olha que interessante isso. Preste atenção no porte do cachorro, a idade da pessoa, se você vai presentear alguém, até porque um presente vivo é uma coisa que recai muita responsabilidade, né? Dura anos, né? Você dá uma roupa para a pessoa, um perfume, é um ser vivo, né? Que não dá para ficar trocando, né? Ai, que bonitinho, eu fiquei com ele até 8 meses, aí vê que come muito, faz muito cocô, faz muito xixi, precisa passear, e aí eu não tenho tempo. Então, que nem a gente comentou no começo, os bichos hoje estão muito humanizados, né? Sim. Muito confinados com a gente, né? Não é que nem antigamente, que era cachorro de quintal que tinha que tomar conta de casa. E aí tem a parte também, você vai trabalhar, o bicho vai ficar sozinho, ele se sente abandonado. Então tem que ter assim muita consciência desde esse início da compra e até que nem você falou, nossa, hoje os bichos duram 15 anos. Você tem condição de cuidá-lo 15 anos da tua vida, se dedicar a esse... Isso sem falar em papagaio, que dura 100 anos, né? Exatamente, exatamente. E o confinamento a gente vê muito maior agora com a pandemia. As pessoas estão home office, fazendo os trabalhos em casa, os cachorros estão acostumados a ficarem juntos, já tem um sofrimento para quem voltou a trabalhar. Então, essa humanização que você fala que é muito presente, que quando eu era pequeno o cachorro ficava no quintal mesmo, né? Então a gente vê realmente isso. E como é um membro da família, os donos estão cuidando, estão levando em um hospital veterinário, né, fazendo todos os tratamentos. Eu mesmo trato vários animais que têm desvios de comportamento, então assim, isso é muito presente, mas é bacana trazer sempre um especialista que ele vai dar a noção. Então olha só, o índice de fraturas que ela atende no dia a dia, na rotina dela, é muito alto, muito e isso para mim é assustador. É muito grande, é impressionante, assim, bastante problema de fratura e essas coisas aí que a gente comentou. Aproveitando que você está falando isso, depois que o animal se fratura, depois que ele sofre esse trauma, o que muda na rotina da pessoa? Ela vai, por exemplo, ela trabalha fora, ela vai ter que ficar com ele em casa? Ou seja, ele vai ter que ter que tipo de cuidado esse animal? Ele vai ter que ficar assistido por alguém? Ele vai ter que ficar internado no hospital porque precisa de restrição de espaço ou de medicação de hora em hora ou a cada X horas?
Porque também é interessante a gente falar, né, para a mamãe aí que acompanha, para o papai que acompanha, que essa mudança de rotina também pode ser que tenha que acontecer, né? Aí acontece, porque é um paciente que você precisa medicar, então anti-inflamatório, analgésico, antibiótico, tem que fazer curativo, fica com ponto, então ele não pode lamber o ponto, então tem que usar aquele cone na cabeça que é super desconfortável e muda toda a rotina, né? Tem alguns pacientes que não são tão fáceis de dar remédio para tomar, hoje em dia existem os injetáveis, mas enfim, algum período do pós-operatório ele vai ter que tomar comprimido, nem todo mundo sabe dar, nem todo bicho é colaborativo, né? E isso vai mudar bastante a rotina aí da família. Certo. O melhor é prevenir, né? Prevenção sempre, né? sempre é melhor, né? A prevenção sempre é melhor. Após um trauma, quanto tempo mais ou menos demora-se para você dar alta para o seu paciente? Por exemplo, de uma fratura, ele vai ficar com ponto uma média de 10 dias. Certo. Mas a calcificação do osso, ela demora, calcificação, porque uma coisa é ele estar andando e ter um calo fibroso. Você olha lá pelo raio-x do controle, o osso tá lá bonitinho no lugar, mas você não vê o calo ósseo. Então ele tá com calo fibroso, é rápido. Mas o calo ósseo mesmo, para você ver ele bonitinho no raio-x, dura até 4 meses. Às vezes por isso que tem animal que se fratura de novo, porque tirou os pontos, mas muitas vezes eles estão com a placa, o parafuso, né, dependendo do osso ali interno, mas o osso ele tá apoiando, ele tá firminho, mas ele tá com calo fibroso. Ai, que beleza, vamos passear, vamos correr na areia, vamos pular, e quebra tudo de novo. Quebra no mesmo lugar ou próximo? No mesmo lugar, e às vezes, dependendo do salto que ele dá, você vê até fratura da placa. Nossa, a fratura da placa, que placa. É o material que é colocado para fixar o osso, placa, pino, parafuso, essas coisas. Esse mês mesmo, nós tivemos um paciente que operou meio resgatado, aí foi para um lugar, não teve restrição, além disso tem que fazer restrição do espaço físico dele, não teve restrição, fraturou de novo, fez de novo a segunda cirurgia. Só que aí a gente confinou o animal no hospital por 30 dias, não liberamos o paciente para voltar para casa, porque ele não tinha um ambiente adequado para fazer o pós-operatório. Então a gente também com dó, né, do paciente, falou, poxa, de novo, né, vai passar por uma anestesia geral tudo de novo. Enfim, aí a gente também, como uma forma de colaborar, acabamos confinando ele mais 30 dias no hospital. Na verdade, eu fico pensando aqui, fora a dor que o animal sentiu, também tem novamente uma anestesia que é um risco, né? A gente está submetendo o animal a uma anestesia em tão curto espaço de tempo. E toda a medicação também que tem que ser dada, porque uma cirurgia sem medicação não existe essa possibilidade, né? Tem que fazer. Então, realmente, a prevenção ainda fica, né, como uma coisa a gente a dar esse alerta, né? E as pessoas terem, assim, essas lentes irem desembaçando e a gente ver o nosso papel, né? Qual é o nosso papel, a responsabilidade que a gente tem quando a gente adquire um animal de estimação, seja ele qual for. Falando dessa coisa de confinamento, é muito interessante falar, inclusive, a respeito das aves, né? Que a gente vê que tem muitas aves que se mutilam e aí isso era uma coisa que era muito presente em humanos. A gente via que as pessoas elas se automutilam, mas isso está vindo para uma perspectiva maior dentro dos animais de estimação. Você tem essa rotina também no hospital de animais que tem um comportamento de lambedura, de patas, que é a lambedura psicogênica, ou aves que estão se mutilando, gatos que estão estressados? Como que é isso para você? Tem bastante e cada vez mais. E é difícil, às vezes, o tutor ter essa consciência de que o mesmo pode acontecer com o seu pet. Aí, quando acontece essa situação, eu tento falar com ele da seguinte maneira. Você conhece alguém que rói unha? Então, a pessoa rói unha, tem uns que puxam fio de cabelo, enfim. O animal faz a mesma coisa. Tem uns que realmente rói unha. Sim.
Papagaio, bica, fica sem as penas. O cachorro, quando aparece com a pata toda, principalmente os poodles, né, os branquinhos, os malteses, aparece com aquelas marcas, manchas vermelhas, a primeira coisa vai para uma consulta com o dermatologista. Porque ele deve estar com alguma coisa, porque ele está se lambendo. E a gente sabe que isso não é problema. A lambedura vai causar sim futuramente um problema dermatológico, porque aquilo lá vai ficar úmido. Mas a gente sabe que o fundo, o início de tudo é o fundo psicológico, né? Alguma coisa na vida dele está acontecendo que faz com que ele fique lá se lambendo, se mutilando. Tem animais que ficam correndo atrás da cauda. Sim. Late, meu, o que tem de bicho que late sem parar? O dono sai e fica, meu, assim, o tempo todo. Isso acontece cada vez mais frequente. Eu acho que cada um de vocês aí deve ter um vizinho que tem um cachorro que você sabe quando o dono saiu, porque ele não para de latir. É verdade. Então, é verdade. E é muito interessante, né? A gente está trocando essa ideia, tá falando isso, porque é o que eu sempre falo. Inclusive tem alunas aí que me seguem, as mamães lobas aí que estão aí, que sempre estão presentes nesse trabalho dentro da metodologia do cachorro zen. Por quê? Porque o que acontece? A origem dos problemas muitas vezes está aqui na parte emocional, né? Quando eu falo que eu ando ali junto com a medicina veterinária, porque muitas vezes eu trato da parte emocional, mas quando se instala ali um ferimento através de uma lambedura, precisa do médico veterinário para tratar o fungo, que é oportunista, que vem secundário, numa situação dessa, né? E o confinamento, muitas vezes, principalmente agora, né, pós-pandemia, as pessoas estão confinadas não por querer. Tem muita gente que está com muito medo de sair com o cachorro para dar uma voltinha na rua. Tem muita gente que está com medo de se expor, né? E fica aquela dúvida, cachorro tem coronavírus? Porque muita gente me perguntou isso. Mas está lá na minha vacina, né? Coronavírus. E aí, depois de um tempo que as pessoas entenderam que são vírus diferentes, do animal é diferente, né? Do que passa entre os humanos. Então, interessante a rotina de um hospital veterinário também ter isso, né? E aí, normalmente, você encaminha para um especialista de comportamento quando acontece isso, a sua equipe está ali ciente de que é um trabalho que precisa ser feito em conjunto, ou ainda esse pai e essa mãe ainda não procura, não tem essa consciência? Como que é isso? Eu acho que, na verdade, tem pouquíssimos profissionais que tratam, falar em psicologia animal, ou falar, nossa, né, parece que é outra coisa do mundo, né, que não existe isso, infelizmente. Você pode falar isso melhor do que eu, mas eu acho que é um tema novo e que dentro da minha rotina é inexistente, infelizmente. Assim como lá nos primórdios que eu falei que eu sou formada há 30 anos, era uma coisa meio inexistente, o raio-x, a ressonância, então isso eu ouvia falar. Hoje, nessa modernidade atual que a gente está, parece coisa de outro mundo falar em psicologia animal. Mas a gente sabe que quase todas as patologias têm um fundo emocional. A gente entende um pouco pela homeopatia, né? Que já é uma medicina milenar, que também tenta tratar um pouco o animal como um todo, a pessoa como um todo. A acupuntura também, mas vamos assim bem ao ponto. Você fala assim, o meu animal tem dermatopatia por lambedura, vamos tratar isso não é da nossa rotina, com a homeopatia, com a psicologia. Porque aí tem muita coisa envolvida, o ambiente, a família, o espectro disso aí é muito maior. E infelizmente, assim, na nossa rotina, ainda a gente precisava introduzir esse especialista, mais um especialista nessa área para trabalhar com a gente, que só tem a agregar valor, né? Sim, sim. Eu acho que a psicologia, ela sempre anda junto com a medicina, seja ela a medicina humana ou a medicina veterinária,
de uma forma realmente, porque você trata ali uma lambedura, depois que a medicação fez o efeito, passam uns dias, ele continua lambendo a patinha e se instala novamente, recidiva. É como se fosse uma nova fratura, né, que você falou. O animal se fratura de novo, então o cachorro, na verdade, ele está pedindo ajuda, né, é uma forma de pedir ajuda, ele verbaliza de uma outra forma e aparece dessa forma. E a gente vê algumas atividades que você pode dar pro animal, para ele se interagir e passar o tempo, né, muito interessantes. Que nem colocar petisco escondido em garrafa com buraquinho, aí ele vai rolando a garrafa e vai soltando os petiscos. Isso fazem muito em zoológico, né? O enriquecimento ambiental começou exatamente no zoológico, né? Exatamente, porque os animais no zoológico, é interessante a gente falar nisso, os animais em zoológico eles viviam confinados. E o estresse do confinamento trazia exatamente isso. Os animais estavam se automutilando, se machucando, ficando tristes e agressivos também com os domadores, com os tratadores. E o que acontece? Eles começaram a buscar estratégias para melhorar essa condição. E aí, dentro desse confinamento, foram fazendo sorvetes, né, de frutas, então congelava uma fruta dentro de um pote, e aí dava. Então, vários tipos de enriquecimento ambiental surgiu no zoológico, que infelizmente é uma realidade que a gente que gosta de bicho, ama bicho, não quer, né, ver um animal preso dentro de uma gaiola, dentro de uma jaula, né, não é o intuito. Até o confinamento, quando a gente traz um cachorro, um gato para dentro de casa, a gente tem que saber que nós temos a diversão, né? A gente vai pra rua, para um monte de lugar, e ele fica só ali naquele quadrado, realmente, por isso que né, desencadeia uma série de outros problemas também. Até o animal tentar pular da janela, né? Às vezes ele tá tão sufocado dentro de casa que ele procura sair, não é isso? Virou complexo, né? Não é tão simples assim, né? A gente ter um pet, tem tudo, uma série de fatores, né, envolvidos aí pra gente ter um bom companheiro, ele ser o nosso, porque a gente compra hoje em dia para ter um pet de companheiro, para ser nosso companheiro de estimação, mas ele também precisa, né? Precisa dos passeios, dos ambientes, da alimentação. Você sai para passear, o benefício é do pet, mas também é nosso. Porque assim, você sai ali no calçadão, você anda 1 hora, você não vai falar com ninguém. Agora, se você tá com o cachorro, você anda 1 quarteirão, ai que bonitinho, e aí é uma festa, e todo dia todo mundo sai no mesmo horário para passear, e vira uma festa, é uma reunião, assim, é muito, muito bacana. Eu mesmo já conheci várias pessoas em passeio, já sei gente que teve namoro e casamento aí depois, né? Aí fala o telefone do cachorro, né? Meu Deus. Não tem a brincadeira, o telefone do cachorro, mas na verdade é isso mesmo, né? O pet proporciona esses benefícios pra gente também, claro, né? É uma troca aí muito bacana. Eu tenho aí alunas mãe-lobas que seguem aí a metodologia, que estão aí se aplicando, se desenvolvendo, tendo mais essa consciência. Você tem algum recado especial para passar exatamente para essas alunas? Porque isso aumenta a longevidade deles. A gente sabe que se a gente cuida bem, evita fratura, evita medicações, evita anestesia, é uma forma da gente proteger eles. Você tem alguma dica especialmente para elas? Primeiro de tudo, quando você for adquirir um pet, essa responsabilidade, né, que não é um brinquedo de pilha, que você põe a pilha, tira, que a gente sempre fala, né, ele vai fazer cocô, xixi, vai exigir de você o seu tempo. Então, assim, você ter essa consciência, você tem tempo para isso. E assim, hoje em dia, não é só o tempo, também é dinheiro. Que você cuidar bem, você vacinar, você fazer banho e tosa, dar uma boa alimentação, custa caro. São 2 fatores principais, a escolha do pet ideal e procurar sempre a orientação de um profissional, né? Desde o início, desde a escolha, desde as orientações, como tratar bem, como vacinar, como o que vai comer, o ambiente, que ele vai morar, se é ideal ou não. E se tiver tudo ok, né, vamos supor que você já tem um pet lá, tá tudo certinho, e qualquer indício que ele não está bem, procurar a ajuda de um profissional para poder ajudar de uma maneira rápida. Porque também tem isso, né? Se você ou seu filho humano adoece,
Em 5 minutos você está no pronto-socorro e muitas vezes o bicho fica lá uma semana. Você fala, meu, por que eu não trouxe antes, né? Ele tem menos mérito? Por quê, né? Então, quando perceber que realmente ele não está bem, está moadinho, deixou de comer, está mais tristinho, alguma coisa pode estar acontecendo, e procurar um atendimento especializado rápido, não deixar passar muito tempo, porque aí a gente também consegue ajudar mais rápido, né? Sim, então quando o pai e a mãe leva com prontidão, assim que ele vê os primeiros sintomas ou o bichinho ali diferente do que ele já ajuda também no tratamento e no diagnóstico. Ah, sim, porque quanto mais cedo você conseguir ajudar a tratar, entrar com o tratamento mais cedo, mais chance ele tem de se recuperar. Tá. Né? E para o público em geral, para quem ali já tem um pet há anos e acha que precisa ainda fazer alguma coisa por ele, que está procurando assistir o programa para falar assim, nossa, é uma médica lá que fala de traumas, o que eu posso fazer na minha casa, ou o que eu posso fazer como pessoa, né? Sei lá, de repente anda com o vidro aberto do carro ou qualquer coisa assim. Tem alguma dica especial que você fale assim, ó, isso é pontual, toda vez que eu falei isso para os meus clientes, os pacientes melhoraram. Tem alguma coisa que vem à sua mente assim? Nossa, Ivete, assim, cachorro mais, assim, é que nem criança, né? Parece que quando você acha que o ambiente tá tudo ok, você olha por uma coisa e fala, nossa, isso pode acontecer. Eu tenho, assim, cachorro que engole bola, então, assim, né, que a gente falou pouco, mas de corpo estranho, né? Então, assim, também não dá pra viver numa bolha, uma bolha de plástico, enfim, todo mundo tem que viver, tem que ter uma vida saudável. Mas acontece bastante coisa, assim, né? Principalmente, eu não sei, esses animais muito enlouquecedores, assim, que engolem tudo, assim, né? Engole a bolinha, nossa, tem gato que no Natal gosta de uma bola de Natal, desfia e engole aqueles fiozinhos da bola de Natal. Tem muita coisa que pode acontecer, mas assim, a gente também tem que levar a coisa não a ferro e fogo, né? Tem que ter lá vidinhas, brincadeiras, mas o que pode evitar de pior são realmente essas quedas. E na hora, eu acho isso fundamental, na hora de passear com o cachorro, ir de guia, não deixar solto. Certo. Então sempre ter à mão uma guia e coleira, principalmente que não tenha tanta, se você falou uma coisa interessante, a pessoa passeia, tá lá na frente e não tá olhando que o cachorro tá atrás. Então se for uma guia extensora, que você tenha um controle do cachorro. Você tem que estar olhando para ele, porque a qualquer momento pode vir inclusive um outro cachorro que é agressivo e atacar ele, então são várias situações. E às vezes o cachorro ele é dócil, ele anda solto, mas nem todo cachorro do outro lado gosta de ser abordado. Às vezes o cachorro tá ali quieto na coleira e o seu vai lá cheirar, querer fazer festa, e aí ele pode se dar mal, porque o que tá lá às vezes ele não tá afim, e aí vai morder. Sim. Então acho que são duas situações assim que mais acontecem, andar com o bicho solto ou a coleira extensora, e tomar cuidado em laje, em terraço, janela, são os principais. Tem alguma história que você viveu aí nesses 30 anos que marcou muito a tua vida, que você fala assim, nossa, depois desse dia mudou um pouco o meu viver, ou seja, emocionalmente por algum caso que foi muito marcante, ou alguma coisa que aconteceu que você mesmo teve que se reformular e mudar alguma conduta sua, que você lembra? Não sei se é engraçado e trágico ao mesmo tempo, mas eu fiz exame de ultrassom e raio-x numa Golden, que ela comia tudo, assim, desde a pedra do jardim. Aí uma vez ela fez endoscopia, tirou a pedra do jardim do estômago, a pulseira do relógio do dono, o anel, tudo. O anel da proprietária estava dentro do estômago, tudo de uma vez. E aí ela fez 3 endoscopias. Mas aí eu acho que já entra na parte meio de distúrbio comportamental, porque isso não é normal.
Não, não é normal. Não é normal. Assim, então eu não sei se esse trágico, mas é uma coisa que me marcou muito. E, nossa, assim, a gente vai lembrando de umas histórias assim também. Eu tinha uma outra paciente que tem Border Collie, né? Ou raça que tem um gás, assim, eles são ligados no 220, assim, 24 horas por dia. E esse tutor, ele tinha a mania de andar no calçadão e quando ele vinha uma tampinha de garrafa, ele pisava, olha a ideia, né? Ele pisava na tampinha de garrafa, ela subia e o cachorro mordia. Só que numa dessas subiu e desceu direto. E foi parar no estômago. E não saía. Não sai, tirou por endoscopia. Quer dizer, então assim, tem algumas histórias, não, muita história, né? Em 30 anos, assim, mas são umas bem assim. Ai, sumiu meu brinco. Ai, a chave do carro eu não acho. Será que o cachorro engoliu? Vai fazer raio-x para ver se tá dentro do estômago ou tá no intestino. E tá. Às vezes tá, às vezes não tá, sumiu que ninguém acha dentro de casa, né? Já aconteceu isso também. Então, assim, tem umas histórias aí, longas histórias, várias histórias. Já que você tem tanta história, eu quero saber se você pode voltar outro dia aqui para falar mais a respeito dessas outras coisas, porque é muito conteúdo, né? 30 anos e fazendo vários diagnósticos por imagem, né? Tem muita coisa aí. Inclusive você trouxe algumas imagens, fala um pouquinho das imagens que você trouxe a respeito do que é exatamente essas imagens. Tem uma delas que é um paciente que ele caiu, né? Ele caiu do primeiro andar. Certo. E ele caiu de cabeça e fraturou a mandíbula. Então tem uma fissura ali na região da mandíbula. Que nem a gente fala, né? Coisa desnecessária, né? Ele teve que passar por cirurgia na boca, enfim. E uma fratura de mandíbula com uma cirurgia na boca, ele tem que ser alimentado por sonda? Às vezes não. Tá. Às vezes não. Mas se você começa com uma alimentação mais pastosa, vai mudar de qualquer maneira, porque até cicatrizar não pode ficar roendo coisa dura, né? Não pode forçar até formar o calócio. Então você começa com a alimentação pastosa. Ou seja, uma judiação, né? Porque muda, além da dor, da fratura, ele vai ter que comer coisas diferentes porque não vai conseguir fazer a mastigação. O gato, quando fratura a mandíbula ou tem deslocamento da articulação temporomandibular, ATM, normalmente quando o gato faz cirurgia de face, a gente introduz uma sonda e faz a alimentação por sonda. Essa sonda é introduzida no pescoço? No esôfago, ela entra, passa pela boca e desce para o estômago. Então é uma sonda esofágica. Certo. Então, olha isso, uma sonda, você tem que fazer um furinho no pescoço para passar e começar a colocar comida por sonda, né? Doutora Ana, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, foi um prazer ter você aqui conosco, tá passando essas informações para você aí que tem animal de estimação. Atenção, eu tô aqui com uma especialista que fala que a rotina dela é enorme em fratura, em trauma. É pra gente parar e pensar, é pra gente parar e fazer você que tá aí prestar atenção no seu filho de 4 patas e adaptar o que tem que ser feito. E como ela falou, sempre que você verificar que tem alguma coisa ali que está deixando ele esquisito, imagina 4 meses essa história do cachorro emagrecendo, procure um especialista, né? Para isso existem os especialistas na área de comportamento, na área de veterinária, na área de imagem, na área, enfim, como você falou, endoscopia, né? Que não precisa fazer muitas vezes um procedimento cirúrgico, que tem hoje o médico que retira, né? O médico veterinário que retira através da endoscopia, ou seja, a ciência está aí para ser usada da melhor maneira possível. Eu fico muito feliz com a sua presença, te agradeço e espero você no próximo programa para a gente continuar aí nesse Café com Patas. Lembrando você que o Café com Patas é um programa que vai ser apresentado semanalmente, sempre trazendo um especialista, uma pessoa que atua na medicina veterinária, na saúde pet, proporcionando bem-estar. Para você que está antenado ali, querendo saber como prolongar a vida do seu cachorro, em 30% independente de doenças, idade, trauma, peso, porte, raça ou comportamento, acompanha a gente e fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Obrigada.